Gente querida do Paz e Bem, estamos aqui hoje, terça-feira, dia 28 de maio de 2024, para mais um programa Paisagens. Quero hoje dedicar-me a uma poetisa portuguesa, Adília Lopes, extremamente importante no panorama atual da poesia em Portugal. Adília Lopes é pseudônimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Nasceu em Lisboa no dia 20 de abril de 1960. É uma poetisa, como ela gosta de dizer, também cronista e tradutora portuguesa. Filha de uma bióloga que atuou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e de um professor do ensino secundário. Sua vida acadêmica iniciou-se com o curso de Física. Chegou a fazer 3 anos do curso e, por razões psíquicas, dificuldades emocionais, ela foi aconselhada a abandonar o curso. E um pouco depois ela se reinseriu na universidade, fazendo o curso de licenciatura de literatura e linguística portuguesa e francesa entre os anos de 1983 e 1988, na Faculdade de Letras em Lisboa. E foi aí que ela começou então a publicar, a escrever seus livros de poesia. O pseudônimo nasce em razão de um concurso literário que ela concorreu em 1983 e tinha que ter um pseudônimo, então um amigo deu essa dica e ela acabou assumindo o pseudônimo de Adília como autoria dos seus livros que se seguirão. É uma autora que tem influências literárias importantes e que ela assume, entre as quais pode-se citar a poeta Sofia de Mello Breyner Andresen, portuguesa, querida, né? E também do poeta português Rui Belo, além de outras influências que se sente na obra dela. O seu estilo poético é aparentemente coloquial, ingênuo, naif, né? Está repleto de jogos fonéticos, de associações livres, de rimas infantis, mesmo em idiomas estrangeiros, às vezes poesias de uma linha, 2 linhas, né? Curtas, de uma beleza única. Os temas que ela escolhe são temas do cotidiano, sobretudo do cotidiano feminino, doméstico, né? Que são por ela tratados com humor, com autoironia, candura, ao mesmo tempo crueza, inteligência. E também conhecidos são seus poemas de toque erótico, que são muito singulares e fortes, né? E também uma carga de violência, de dor, de seriedade conjugada com santidade nos seus poemas. Há que acentuar também sua religiosidade. Adília é uma católica participante, né? E essa religiosidade, ela aparece nos seus poemas, né? Católica praticante que transporta uma profunda religiosidade para o que escreve, né? E ela mesma se define como tímida, desenrascada ou como freira poetisa barroca.
O seu livro de estreia foi Um Jogo Bastante Perigoso, publicado em 85, numa edição da autora. E durante o curso de letras ainda publicou outros 3 livros em editoras independentes, até que foi reconhecida por uma grande editora portuguesa, a Círio Alvim, que vai ficar responsável pelas suas obras posteriores. Então, hoje a obra de Adília é publicada por essa editora Círio Alvim, da cidade do Porto, né? E um livro importante, uma obra importante que a Círio Alvim publicou e que reúne diversos livros de Adília Lopes, é este livro Dobra, que eu li com muito carinho e do qual tirei alguns dos poemas que vou ler aqui para vocês, né? Ela escreveu também, dentre as obras, a sua obra literária, além desse primeiro romance, Um Jogo Bastante Perigoso, de 85, a gente pode citar A Pão e Água, de Colônia, de 87, O Poeta de Pondicherry, 86, O Marquês de Chamilly, 87, A Dobra, esse que eu acabei de mostrar, cuja primeira edição é de 2009. Depois também Manhã, 2015, Bandolim, 2016, Estar em Casa, 2018, Dias e Dias, 2020, todos pela editora A Círio Alvim. E isso, Estar em Casa, que é um livro muito bonito, né? Eu também trago aqui para vocês hoje, né? No Brasil, não temos muita coisa publicada dela, mas temos uma obra que saiu pela editora Bazar do Tempo, chamada Aqui Estão as Minhas Contas, uma antologia poética organizada pela professora de literatura portuguesa da UFRJ, Sofia de Souza Silva. Então, nesse livro, busca-se reunir uma parte importante da obra literária de Adília. São cerca de 90 poemas, oferecendo um panorama de seu trabalho entre 1985 a 2018. Adília Lopes tornou-se referência para poetas brasileiros também, de diferentes gerações, e é quase unanimidade da crítica, além de marcar presença em dissertações e teses acadêmicas ou artigos acadêmicos, como também blogs, epígrafes de livros de poesia. Essa tradição que Adília Lopes assumiu de poemas curtos ou poemas piada, né, que serão também típicos do modernismo brasileiro, né? Então esse coloquialismo de Adília, né, como seu humor, encontra no Brasil muitos admiradores. Toda a sua poesia é marcada por essa atenção ao pequeno, ao prosaico, às situações cotidianas da sociedade de Lisboa, né? Conjugam-se também com um grande universo de referências literárias que ela domina e que estão presentes na sua obra, como cantigas medievais do século XIII, a poesia de Luís de Camões e outros poetas da modernidade e da contemporaneidade. Seus poemas estão traduzidos em outros países e sua produção é objeto de muita atenção no mundo acadêmico, como eu falei, né? A jornalista e poeta portuguesa Filipa Leal diz sobre Adília Lopes, aqui eu cito: os poemas de Adília são como os eucaliptos,
sugam toda a água à volta, ardem com facilidade, cheiram a infância. Aliás, a infância está sempre muito presente nos seus poemas, né? Escreve, então, Filipa, no prólogo de uma antologia que ela organizou sobre a obra da autora, né? Ainda está presente uma frase de Filipa interessante. Ela diz: é preciso ter sofrido, é preciso ter engordado muito para entender Adília Lopes. O também conhecido escritor lusitano Walter Hugo Mãe fala dela como uma candura perversa. E sempre gosta de citar Adília, e uma referência importante para ele, né? Então, a criação poética de Adília Lopes, ou a sua prosa, é bem complexa, cheia de camadas, mais do que uma primeira leitura deixa transparecer. Por trás da ironia fina, ou da autoironia, e do traço biográfico da sua poesia, do humor e da simplicidade dos seus versos, está também a tônica da subversão contra as convenções sociais e literárias. Há em sua poesia uma constante denúncia da violência colonial, simbólica e discursiva que oprime as mulheres. Então, a obra de Adília é como uma casa que pode ser adentrada por diferentes portas e a partir de vários cômodos. Em um deles está a vertente antissistema ou subversiva, que tem como alvos principais o patriarcado, o consumismo e a glorificação do sucesso. No espaço de Adília há também lugar para o kitsch, mas não para o luxo. É uma poeta que escreve também sobre animais, sobre baratas, sobre gatos. E também faz versos sobre a carência de amor, como o seguinte, que eu vou ler aqui. Deus não me deu um namorado, deu-me o martírio branco de não o ter. Outro assunto importante a ser tratado quando tentamos decifrar Adília Lopes é a reclusão. No final dos anos 1990, ela foi descoberta em Portugal, frequentou programas de televisão, alguns até meio duvidosos, apareceu lendo poemas seus e de outros, deu várias entrevistas. Depois entrou num clima diferente, de modo mais recluso. Deixou de aceitar convites, não tem telefone celular, nem internet, não frequenta festivais literários, nem participa de lançamento de livros. Seu mundo hoje cabe num círculo imaginário que tem um raio de 200 metros da sua casa, onde sempre morou no tranquilo e sem muitos atrativos bairro de Arroios. E tem também, como Fernando Pessoa, o costume de frequentar os cafés pela manhã, onde escreve, né? Onde tem o hábito de escrever. Então, a casa de Adília e o seu bairro foram sempre um centro de irradiação, e que, à medida que o tempo foi passando, ganharam um papel ainda mais notável para ela. Se durante anos e durante várias produções, o tempo de realização de suas produções, se durante esses anos o universo da poetisa foi seu bairro, as ruas próximas, o café que costumava frequentar, onde escreve,
Nos últimos tempos, o seu cosmos reduziu-se à casa, ou mesmo ao quarto, de onde escreve. Diz ela num trecho do livro Manhã, 2015. Chego à janela porque preciso de ar e de árvores. Ah, se não fosse esta velhinha janela onde me vou debruçar para ouvir a voz das coisas, eu não era o que sou. De manhã, no quarto virado a leste, diz ela no seu livro Bandolim, de 2016, conto pelos dedos da mão direita as sílabas dos versos e as badaladas do sino de arroios a dar as horas. Sua poesia e prosa tocam as nervuras do cotidiano mais simples. Diz ela, horroriza-me fazer prosa que não seja rente ao viver, ao ser. Escrevo como ando. Não escrevo o que me vem à cabeça, escrevo o que me vem à mão. Essa poesia ao rés do chão, com o olhar voltado para o que parece desinteressante, menor, banal, é também um sinal de sua antipoesia. A escritora rebate a acusação de gastar tempo e papel com ninharias. Diz ela, cito, falo de ovos estrelados, coisa caricata, suja, sublunar, como as maminhas e o cão animal que ladra. Não falo de anjos, de Rilke, da constelação do cão. Ora, desde que a física, desde Galileu, que acabou a distinção entre mundo celeste e mundo sublunar. Ou seja, os marcianos e os ovos estrelados são feitos do mesmo barro, são governados por leis matemáticas. Tudo, seja algo minúsculo ou gigantesco, tudo que esteja ao alcance da mão ou imaginável somente depois de complexos cálculos, tudo está no mesmo patamar para o processo de criação poética. Com Adília Lopes, a questão biográfica também é fundamental. Não se entende nada do que escreve se não a tivermos a furiosa necessidade que revela em ter um passado, uma família, ter animais domésticos, habitar, amar, ler. Sua poesia é a invenção da vida. Importa o efeito quase despudorado e a coerência, a sempre frontal expressão e reincidência nos assuntos como recordações que se vão adensando de livro para livro. A poesia de Adília nos obriga a lidar com as definições incômodas da solidão, da rejeição, da espera, da utilidade cruel, da leitura, da obsessiva necessidade de se pensar no amor que se não tem. Entre seus poemas, cito aqui alguns curtos do livro Estar em Casa, que é este livro aqui. Vou citar alguns. Primeiro, sou deste lugar, como as árvores e as casas. Outro, no gato, no cão, no periquito, acredito em pessoas, não acredito. No gato, no cão, no periquito, acredito. Em pessoas, não acredito. Ler, escrever, ouvir música, andar a pé, brincar. Ainda outro. Antigamente havia a casa de estar e a casa de jantar e havia fome como hoje. E essa que eu gosto muito. Resta-nos ir chuleando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie todo de uma vez. Esse é um poema que se encaixa profundamente com esse nosso tempo de crise,
de ruínas, né? Resta-nos ir chulhando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie todo de uma vez. No livro Dobra, eu escolhi também alguns poucos poemas que eu quero ler aqui, começando com um curto. Vivo no instante, casa da eternidade. Um outro maior, cito. Dia sem poesia não é dia, é noite escura. Mas a poesia é noite escura. Uma borboleta castanha, daquelas que se confundem com a casca das árvores, veio para dentro de casa e aterrou no piano, que é preto. Estamos aqui às 2 horas. Ela, muito quieta. Eu, sempre inquieta. Gosto também muito deste poema maior. Deixa o dia de ontem com Deus e vive em paz à espera. A cada dia basta a sua pena, e o amanhã é como o arco-íris. Um anjo está contigo quando desanimas, um anjo está contigo quando te alegras. Sempre um anjo está contigo. E o arco-íris brilha como a água que corre. No livro Pardais, 2 poemas curtos. Não quero morrer, quero brincar, estou contente, deixo-me estar acordada. E outro. É preciso pensar no dia de amanhã alegremente. No livro Manhã, ela diz: gosto das cebolas e das pessoas, mas as pessoas são como as cebolas, fazem chorar. E para concluir, um último poema. Se tu me amas. Se tu amas por causa da beleza, então não me ames. Ama o sol que tem cabelos doirados. Se tu amas por causa da juventude, então não me ames. Ama a primavera que fica nova todos os anos. Se tu amas por causa dos tesouros, então não me ames. Ama a mulher do mar, ela tem muitas pérolas claras. Se tu amas por causa da inteligência, então não me ames. Ama Isaac Newton. Ele escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural. Mas se tu amas por causa do amor, então sim, ama-me. Com isso, finalizamos esse nosso Paisagens 45. Agradeço ao apoio do Felipe, dos bastidores, e a presença de todos vocês que estão me assistindo agora ou que vão me assistir no YouTube. Um grande abraço, até a próxima semana, paz e bem.